Olá, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, 26 de janeiro. Estamos celebrando São Timóteo e São Tito. E o evangelho que nós ouvimos está em Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 9, e fala sobre a escolha dos 72 discípulos. E diz que Jesus os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Assim, meus irmãos, celebramos hoje Timóteo e Tito. Timóteo, em grego, significa honra de Deus. Lucas, nos Atos dos Apóstolos, menciona 6 vezes este nome. Paulo, nas suas cartas, faz referência a ele 17 vezes. Aos olhos de Paulo, ele gozava de grande consideração. Mesmo se Lucas não considerara que deva narrar tudo o que diz a respeito. O apóstolo encarregou de missões importantes e viu nele quase um homem com uma autoestima profunda, que resulta no grande elogio que ele traça na carta aos Filipenses. Timóteo tinha nascido em Listra, a 200 quilômetros nordeste de Tarso. E assim Timóteo cresceu na evangelização da palavra de Deus e com isso também na relação que ele havia tido com Paulo. Juntamente com Paulo e Silas, Timóteo atravessou a Ásia Menor até Troade, onde passou até a Macedônia. Então foi um homem itinerante na palavra de Deus. Vemos citações de Timóteo em Éfeso e durante a terceira viagem missionária de Paulo. E assim, vejam, meus irmãos, esse grande personagem, São Timóteo. E depois de Timóteo nós vemos Tito, cujo nome é de origem latina. Sabemos que ele era grego de nascença, isto é, também pagão. Paulo levou consigo a Jerusalém para o chamado concílio apostólico, no qual solenemente aceita a pregação aos pagãos. Vejam que Tito foi enviado de novo a Corinto por Paulo, e Tito também teve junto com Timóteo, com Paulo, uma grande missão. Agiam juntos na evangelização e na vivência da palavra de Deus. Assim, meus irmãos, Timóteo e Tito são 2 homens de bem, santos da primeira comunidade cristã, foram ajudantes, discípulos de Paulo, colaboradores e continuadores como bispos de Éfeso, Creta, na evangelização de Paulo e da consolidação das igrejas no primeiro século. Timóteo e Tito, eles eram considerados pessoas humanas, muito diferentes, mas igualmente chamadas e dotadas para poder acessar o seu esforço e disponibilidade. Hoje nós sabemos que Paulo é o mestre, como mestre, apóstolo e fundador das comunidades. Tito e Timóteo como colaboradores indispensáveis no anúncio da palavra de Deus junto com Paulo. O evangelho de hoje, então, falando desses 2 santos, nos ensina muitas coisas. Por exemplo, no capítulo anterior do evangelho de hoje, lemos que a missão antes foi confiada aos 12, mas a obra de Jesus não está encerrada. E assim Jesus, ele realiza uma expansão, expande através dos 72. Como número 72, Lucas quer nos dizer que a missão não é apenas exercida por um grupo de pessoas, mas de todos os que o seguem. Todos são chamados a viver a missão. Todos os cristãos têm a mesma missão. A missão significa que alguém é enviado. Jesus fez e disse especialmente sua morte. Por isso, a missão dos discípulos
tem como primeiro princípio ser o testemunho do amor, do perdão, da justiça e da verdade. Nós todos somos enviados, e são enviados como cordeiros entre os lobos. O lobo é o símbolo da violência, da arrogância, da vontade de dominar e de corromper os outros. O cordeiro é o símbolo da mansidão, a fraqueza, a fragilidade. Os discípulos não podem contar com a força, o poder e a violência. Eles devem estar sempre desarmados de tudo para a viverem e anunciarem a palavra de Deus. Jesus envia os discípulos para a missão e lhes dá as recomendações. Primeiro, Jesus quer nos dizer que Deus quer que mudem as relações entre os seres humanos e que todos se vejam como iguais e se tratem como irmãos. O segundo é que o reino de Deus que eles anunciarão vai vencer o mal e a morte, porque o reino de Deus vai ter a última palavra e não o mal. Em terceiro lugar, Jesus diz que os discípulos devem ir por todo o mundo pregar o Evangelho e pôr toda a sua confiança no Pai do céu e não nos meios humanos. É a pobreza no espírito. A pobreza no espírito lhes dá liberdade e será um testemunho maior do que 1000 palavras. O fundamental é que todo discípulo deve ter em conta de que eles estão trabalhando na construção do reino de Deus. Jesus enviou os 72 e eles então têm como horizonte fundamental este reino de Deus que deve ser vivido e anunciado em todos os lugares. Hoje, diante das leituras que vimos ontem da história da conversão de São Paulo, diante da missão de Tito e Timóteo e diante do chamado dos discípulos a pregarem a palavra de Deus, que nós nos sintamos participantes da mensagem de Cristo e levemos essa mensagem a todos os corações. Que nunca falte em nós o desejo de fazer com que o reino de Deus aconteça nesse mundo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.